Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Ademir Testa Júnior, né? Aqui da cidade de Jaú, né? Nós estamos fazendo algumas lives, né? Para de alguma forma levantar questões e aprender um pouquinho mais sobre a educação física escolar, né? Essa atividade está sendo realizada em parceria com a diretoria de ensino aqui da região de Jaú, né? Inclusive já passo a palavra aí à professora Márcia, que é a professora coordenadora do núcleo pedagógico, né, da diretoria de ensino, e vai nos dar aí umas boas-vindas e agradecer inclusive ao professor. Liga o microfone, Márcia, só não esquece. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer muito grande mais uma vez nesta manhã, né? E mais uma palestra, um dia gratificante como esse, a gente só ganha conhecimentos, né, com isso. Eu agradeço aqui o professor, né, e em nome da diretoria de ensino de Jaú, da dirigente Carla, muito obrigada, viu, professor? Que seja muito bem-vindo ao nosso meio aqui, e obrigada a todos que estão participando, tá? Legal, obrigado, Márcia. As pessoas que estão assistindo, né, dentro da sala aqui do Meet, né, do Google Meet, podem fazer as suas questões através do nosso chat, tá? Fiquem à vontade. E quem nos assiste pelo Facebook pode fazer as questões ali nos comentários também do vídeo, né, que está sendo transmitido ao vivo nesse momento, tá bom? Sem mais delongas, quero agradecer ao professor Wagner Way Moreira. É um prazer tê-lo conosco, né? Mesmo que de maneira virtual, né? Esse é um dos benefícios da tecnologia, né? Nós podemos interagir com pessoas aí em diferentes locais, no mundo inteiro, né? Isso aqui é bacana. Agradeço o convite, o pronto atendimento ao nosso convite, tá? E para mim é mais significante ainda tê-lo conosco, né? Já que o professor Wagner fez parte aí de um momento importante para mim, né? Que foi a minha banca, né? Numa das minhas formações, tá? Muito obrigado, professor Wagner. E já para passar a palavra, né, ao professor Wagner, obviamente que tem um currículo imenso aí. Eu fiz uma seleção aqui de elementos, né, que eu julgo primordiais de serem apresentados nesse momento. Então, o professor Wagner é graduado em Educação Física e Pedagogia, tá? Cursou aí mestrado em Educação e doutorado também em Educação, né? Com as primeiras formações na Unimep, na Faculdade de Educação Osório Campos, no Rio de Janeiro, e o doutorado e a livre docência, né, na Unicamp, né? Inclusive o professor Wagner é um dos criadores, né, da Faculdade de Educação Física na Unicamp, né? Então, o professor Wagner com certeza conhece a história da educação física desde lá praticamente do seu nascimento aqui no Brasil, né? Lá na Unicamp foi coordenador e diretor adjunto, né, dos cursos de graduação, mestrado e doutorado na área da educação e também da educação física. E é líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Corporeidade e Pedagogia do Movimento Humano, o NuCorpo, né, em que inclusive aparece o logo aí na mídia digital que as pessoas que estão assistindo pelo Facebook estão vendo nesse momento, tá? Pessoal, é isso, um grande prazer, muito obrigado, professor Wagner, seja bem-vindo e é com você agora. Um abraço. Então, ok, Edmir. Primeiro também eu quero agradecer a você e a Márcia, né, o convite de poder estar conversando com colegas, né? Agradecer a presença dos colegas aí, para que a gente possa conversar um pouquinho com vocês sobre aquilo que nos encanta. Eu sempre digo, Ademir, que quando as pessoas apresentam o currículo da gente, eu sempre digo que o que mais me emociona até hoje é ser professor de educação física. Quer dizer, com todas as titulações que possam ter ocorrido na vida, né?
mas o que desde a minha infância me encanta é ser da educação física. Aliás, eu acho que eu estava predestinado, eu sempre digo isso aos meus amigos, né? Eu tinha 6 anos de idade e uma amiga dos meus irmãos mais velhos, eu tinha um irmão 10 anos mais velho e um 11 anos mais velho. E uma amiga deles me desenhou com um lápis assim, e acho que ela nunca imaginou que ela estava tendo uma premonição, porque ela me desenhou assim como se fosse na época romana, com um traje assim, com sapatilhas e tal, como se eu fosse fazer uma atividade física, e numa mão eu tinha um peso, um halteres, na outra mão eu tinha um livro, isso aos 6 anos de idade. Então eu imagino que ela já tinha isso há muito tempo, eu estava predestinado, né, para trabalhar na educação física e mais especificamente para trabalhar nas questões relacionadas à área da educação e à área da pedagogia do movimento, que é o No Corpo, que nós fazemos pesquisas e fazemos trabalhos e procuramos desenvolver coisas relacionadas à pedagogia do movimento e à corporeidade. Quero dizer também que, além de estar grato, né, por essa oportunidade, e ainda mais agora que eu recebi da Márcia um convite para ir para Jaú, né, na hora que acabar essa pandemia e tal, quero dizer que trabalhar na educação física é um privilégio. Acho que todos os colegas aqui que são da educação física sabem disso. E o que a gente vai tentar conversar um pouco com vocês hoje vai ser isso. Quer dizer, como que a gente desenvolve esse privilégio? É um privilégio que, tal qual o privilégio, do outro lado tem uma responsabilidade, né? Do outro lado tem coisas que a gente sempre busca desenvolver, e nessa responsabilidade, nessas coisas que a gente busca desenvolver, está sempre a nossa história. Você falou da minha história. Professor Wagner, o microfone acho que está desligado. Ligou de novo. Bati aqui, fechou de novo. Por questão de necessidade, eu tenho que mencionar algumas coisas dessa minha vida acadêmica, para inclusive contextualizar o que a gente vai conversar hoje. Quando a gente propôs e abriu o mestrado em Educação Física, mestrado hoje, que você fez o doutorado em Movimento Humano lá da Unimep, o Deco, né, foi o seu orientador, o Ido Pellegrinotti, grande e eu, quando a gente abriu esse mestrado, faziam parte do mestrado, da proposta inicial do mestrado lá na Unimep, o Ídico, eu, o saudoso Ademir Demarco, né, que infelizmente para todos nós já foi cedo demais embora e faz muita falta, e a Regina Simões. Foram as pessoas que começaram a desenvolver isso lá, e já na Unicamp, a gente tinha o grupo do No Corpo, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Corporeidade e Pedagogia do Movimento. Isso para contextualizar um pouquinho, estou dizendo que a gente vai colocar. E esse grupo que faz esse núcleo de pesquisas e de estudos que faz produções de conhecimento em relação à corporeidade e pedagogia do movimento, tem como base epistemológica 2 grandes teorias atuais. A gente trabalha muito a fenomenologia, principalmente através de Maurice Merleau-Ponty, e trabalha muito a teoria da complexidade através do Edgar Morin. Então, é isso que vai contextualizar um pouquinho aquilo que a gente vai conversar com vocês a partir desta base epistemológica. Quanto à discussão de hoje, muitas vezes eu tenho participado de lives, e muito boas, as lives que eu tenho assistido, né, em que as lives são bem caracterizadas por propostas, e propostas muito boas, de ação, propostas práticas, né? Hoje, aqui que a gente vai conversar um pouquinho com vocês, talvez um passo anterior. Que passo anterior é esse? Bom, como que a gente pode, nas propostas práticas que a gente realiza, como que a gente vê
o corpo? Como que a gente vê o corpo das pessoas com as quais a gente trabalha? E é isso que eu quero discutir um pouquinho, quero fazer essa reflexão com os colegas, né? Para tentar mostrar. E eu acho, isso é um achismo mesmo, eu acho que se a gente não conseguir, na educação física, mudar como a gente vê o corpo das pessoas, talvez a gente vá propor muitas práticas e muitos afazeres, mas a gente não vai conseguir redefinir o nosso entendimento de corpo. E é isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho com vocês, né? Essa base epistemológica, e principalmente nessas duas grandes teorias, a gente está querendo ver e está querendo tentar superar uma coisa que é histórica, e não só na educação física, é histórica na ciência, é uma tradição de ciência, é uma tradição de educação, em que a gente vê o corpo sempre numa perspectiva dicotômica, sempre como oposição a outras coisas. E é o que a gente vai tentar ver hoje, por isso que é do corpo, né, objeto ao corpo sujeito, que essa é uma expressão utilizada pelo Merleau-Ponty, a gente vai tentar colocar que está na hora de nós, que somos da educação física, e temos um excelente conhecimento, um excelente conteúdo, por assim dizer, da educação física, está na hora da gente talvez redefinir a proposta desse conteúdo e poder ousar em redefinir a proposta desse conteúdo a partir de um entendimento um pouco diferente de corpo, que não esteja necessariamente atrelado a essa visão tradicional, que é corpo versus mente, que é corpo versus espírito. Primeiro pressuposto básico, a gente não tem que mudar nada do conhecimento da educação física. O conhecimento da educação física é fabuloso. Nós, enquanto área de ação, área de produção de conhecimento, área de ação e de práticas, nós temos um conhecimento que eu tenho absoluta certeza que todas as áreas de conhecimento gostariam de ter. A gente trabalha com conhecimento que é fabuloso na perspectiva educacional, que é fabuloso na perspectiva de mudança de valores, que é fabuloso na perspectiva de buscar valores hoje muito em falta na sociedade. Valores, né, que por faltar na sociedade, a gente tem visto que as nossas relações sociais estão degradadas. E a educação física, com o seu conhecimento, tem muita possibilidade de interferir nisso. Agora, para que isso seja efetivamente adequado, a gente também tem que mudar posturas. Insisto, talvez mudança de posturas, não mudanças de conteúdo e mudanças de conhecimento. Essas, insisto, elas são muito boas. Na verdade, o que a gente vai discutir hoje um pouquinho com vocês, a partir dessa base epistemológica, é tentar ver como que a gente vê essa questão do corpo ou da corporeidade, que a gente vai explicitar um pouquinho mais, na perspectiva da educação e da fenomenologia, e a questão da corporeidade na perspectiva da educação e da complexidade. O título que estava aí marcado, que eu combinei com você, né, de questão do corpo-objeto ao corpo-sujeito. Que negócio é esse, né? Que negócio é esse de corpo-objeto? Que negócio é esse de corpo-sujeito? Bom, como que será que a gente percebe o corpo? Se a gente pegar a tradição, e isso não é só da educação física, disse a vocês, se a gente percebe a tradição, a gente vai ver que a gente percebe o corpo como um objeto. O que significa isso? Todas as tradições científicas de hoje, educacionais de hoje, das áreas de conhecimento de hoje, sempre trabalha o corpo com uma possibilidade de intervenção nesse corpo. E uma possibilidade de intervenção em que já parte do pressuposto que o corpo é algo menor que a cognição, e sempre está essa divisão, e algo menor que é o desenvolvimento espiritual. Para dizer que isso não é só da educação física, vamos começar com a própria educação. Né? Vocês se lembram como vocês foram alfabetizados?
Nós fomos alfabetizados com a perspectiva do corpo coisa. Por que perspectiva do corpo coisa? O corpo coisa é aquele que eu esquadrinho ele, divido ele todinho, para tentar entendê-lo. Ou seja, eu parto do princípio que se eu conhecer as menores as partes de um determinado corpo, juntando o conhecimento dessas partes, eu terei o conhecimento do todo. Grandes pensadores, né, históricos já mostraram que a soma das partes não dá o todo. Não dá o todo. Vamos lá mostrar como isso parece teoria, mas está no nosso dia a dia. Na educação, eu perguntei a questão da alfabetização, como nós fomos alfabetizados. Vocês se lembram que primeiro a gente aprende o quê na alfabetização? Aprende a letra. Depois, a sílaba. Depois, a palavra. E achando que, juntando as palavras, a gente faz uma frase, juntando as frases, a gente faz um grande escrito. Gente, vocês que trabalham como professores, quantas vezes vocês já viram que, somando letra, sílaba, palavra e frase, tornaram os nossos alunos, ou nossos colegas, muitas vezes, grandes escritores? Não houve isso. Ou seja, a soma dessas partes não nos propiciou, efetivamente, sermos bons escritores. Eu estou dando esse exemplo na educação e na alfabetização, e posso trazer esse exemplo agora para a educação física. Na perspectiva tradicional da educação física, como que a gente aprendia os conhecimentos da educação física? Estou com o Fábio aí, né, Fábio? Eu me lembro que na tradição do nosso aprendizagem na educação física, na graduação, era o voleibol, que é o esporte que a gente sempre praticou. No voleibol, como que a gente aprendia o voleibol lá atrás, na tradição, dessa tradição sempre dicotômica? A gente aprendia aula de saque, aula de manchete, aula de toque, e achando que somando essas aulas de saque, de toque e de manchete, a gente ia jogar bem voleibol. Eu tenho absoluta certeza que muitos de nós, que estamos aqui hoje, inclusive, tivemos muito dessas aulas e não jogamos bem voleibol. Então, aqui, olha, tem um problema já inicial para a gente entender corpo. Não dá para entender corpo a partir da soma das suas partes. A gente talvez tenha que... Eu não estou eliminando a importância de conhecer as partes do corpo. Eu estou dizendo que não dá para conhecer corpo e perspectivar uma corporeidade simplesmente juntando as suas partes. Claro que isso, como eu tenho dito, não está só na educação física. Isso está na educação, isso está na formação profissional de todas as áreas. Vamos pegar nós que somos professores, para ver como que isso acontece também, inclusive na nossa formação profissional. A gente tem todas as nossas disciplinas na graduação, sejam elas da área da saúde, sejam elas da área da educação, todas elas são estanques. Elas não conversam entre si. Você tem aula de anatomia, por exemplo, e o professor de anatomia acha que a disciplina dele é a mais importante, o resto é resto. Você tem aula, sei lá, de didática, para não dizer que é só a questão da saúde, você tem aula de didática e talvez o professor ache que a disciplina dele é mais importante e o resto é resto. Você tem fisiologia e assim por diante. Aqui não sei quantos dos colegas trabalham em cursos superiores, em cursos de graduação. Aqueles que trabalham em curso de graduação sabem o quanto é difícil reunir os professores, por exemplo, para uma reunião pedagógica. Vem alguns, normalmente o pessoal da educação vem nas reuniões pedagógicas, mas normalmente o pessoal da área mais de saúde dificilmente participa, às vezes, das reuniões pedagógicas. Ou seja, a gente tem uma formação na graduação, inclusive na licenciatura,
que também é toda assim compartimentalizada. Ela também não provoca a necessidade de nós vermos o corpo na perspectiva unitária. E, ao fazer isso, nós mantemos o paradigma tradicional cartesiano, que é de especializações. E ao manter o paradigma cartesiano, que é de especializações, a gente não consegue entender efetivamente o que seria esse corpo que, na base epistêmica que a gente trabalha, está ligado à corporeidade. E mais, insisto com vocês, eu estou carregando isso para a educação física, mas isso não é privilégio da educação física. Todas as áreas fazem assim. Toda a nossa educação está formatada nessa perspectiva da dualidade, da especialidade e do rendimento. Olha que interessante quando a gente pensa nessas questões, né? A gente não consegue efetivamente entender a questão da corporeidade e nas licenciaturas, mesmo porque as licenciaturas também, eu sempre tenho dito isso, elas dificilmente, não só na educação física, mas elas dificilmente formam professores. O problema nosso nas licenciaturas é que normalmente nós formamos especialistas da área. Nós não formamos professores, inclusive nos cursos de licenciatura. Esse é um problema sério, porque você vê, cada um está vendo desenvolver o seu conhecimento, mas nenhum deles tendo grande competência para ser um professor daquele conhecimento. E isso insisto que não é só na educação física. Nos cursos de licenciatura, de forma geral, a gente forma especialistas da área. Dá um exemplo que eu achei fabuloso, e o Sérgio está aí, que é lá e a Franciele também, que é lá do Pará. A coisa que uma das experiências mais interessantes que eu tive até hoje de trabalhar foi cursos Parfor no Pará. Por quê? Porque o curso Parfor no Pará ia nas cidades ou nas regiões, né, em que as pessoas não podiam ter feito curso de graduação, mas elas já eram professores da escola. E a gente ia lá para trabalhar cursos de graduação no Parfor. E ao trabalhar os cursos de graduação, a gente via efetivamente o que os professores, enquanto professores, precisavam para melhorar a sua ação docente. Eu até brinco muito em relação a isso. Eu digo que eu acho que todo curso de licenciatura só poderia ser aberto depois que os professores trabalhassem num curso Parfor. Porque lá você vê qual é a realidade do docente, qual é a realidade da escola, e a gente não fica, muitas vezes, nos nossos cursos de graduação, de formação de professores, a gente não tem a mínima noção do que acontece na escola, não tem a mínima noção de quais são os enfrentamentos, né, que os professores têm no dia a dia. Vocês veem que, ao colocar isso, eu estou chamando a atenção de que nós efetivamente devemos, primeiro, para entender melhor isso, principalmente para a nossa ação profissional em educação física, devemos tentar superar a visão dicotômica e especializada de corpo. Mais uma coisa, temos um outro problema sério a ser vencido. De um lado, nós temos esse problema da ciência, da educação, da própria educação física e tal, da questão dicotômica e da questão da autoespecialização. E temos também uma forma desprivilegiada de entender corpo, que vem também na tradição religiosa. Na tradição religiosa, a gente tem o quê? A gente tem que o corpo é oposto, muitas vezes, à espiritualidade, e que a gente deve se dedicar à espiritualidade e o corpo atrapalha. Os que são meus amigos, e não se preocupem com o que eu estou falando, porque a minha formação é religiosa, eu sou cristão, e não perdi fé. Aquilo que eu vou falar para vocês não me fez perder fé, não, pelo contrário, acho que qualificou.
A minha formação em dois córregos, inclusive, é presbiteriana, eu era da igreja presbiteriana, e a minha formação é religiosa. Minha mãe sempre foi organista de igreja, tomou conta de coral, meu pai foi presbítero. Eu nunca perdi essa linha da minha família, né, na questão religiosa. Sou crente até hoje. Agora, o que eu estou dizendo nessa questão da tradição religiosa em que faz a oposição a outra dicotomia do outro lado, a oposição entre corpo e espírito? Os colegas aí que me conhecem, que convivem comigo, sabem que eu sempre dou esse exemplo. Porque os exemplos existenciais equivalem. Quer dizer, o que é importante para a gente é aquilo que a gente vive, não só aquilo que a gente sabe conceitualmente, mas aquilo que a gente vive. Eu sempre dou esse exemplo que eu vou dar a vocês agora, né? Para aqueles que não me conhecem. Eu comecei a pensar nessa questão da corporeidade e da tentativa de superar essa questão corpo por um lado, espírito do outro lado, com a minha mãe. Eu me lembro que ela já era bem velhinha. Isso aí todo mundo que já teve aula comigo, já me conhece, sabe que eu conto. A minha mãe já era bem velhinha. E aos 70 e tantos anos de idade, um dia ela chegou para mim, lá na casa dela, ela falou: você vê, filho, a gente passa a vida toda querendo desenvolver o espírito e não consegue porque o corpo não deixa. Eu falei: mãe, essas coisas não são separadas assim, mãe. Ela falou: não, filho, são assim. E ela usou uma expressão aos 70 e tantos anos que achei o máximo, né? Que ela disse: a gente não consegue desenvolver o espírito porque o corpo só pensa sacanagem. Eu falei: nossa, mãe, essas coisas não são separadas. Eu brinquei com ela e fiz uma provocação para ela, né, nesse dia. Eu falei: olha, mamãe, tenta pensar no espírito sem o corpo, já que são separados. Fiz essa provocação a ela. Ela não falou nada. Uns 15 dias depois eu chego lá, e ela com essa idade já bem idosa, e quem trabalha com idosos aqui sabe que idoso, quando tem alguma novidade, de longe você sabe. Ela saiu lá da cozinha dela, eu já sabia que tinha novidade, porque o brilho do olho muda, o jeito de andar muda. Quando o idoso tem novidade, você sabe antes dele abrir a boca que tem novidade. Então ela chegou para mim e falou: aquilo que você falou aquele dia dá sim. Eu nem lembrava que era mais, né? Falei: o que é que dá, mamãe? Falou: dá sim para pensar no corpo, dá para pensar no espírito sem o corpo. Falei: poxa, mas como que a senhora resolveu isso? Ela, séria, para mim, falou: filho, você tem que entender que quem pensa no espírito é a cabeça, não é o corpo. Vocês estão vendo que ela resolveu o problema dela pela lógica, né? Porque a sacanagem está daqui para baixo, né? Então ela resolveu, quem pensa é a cabeça, não é o corpo. Eu fiz uma segunda provocação para essa e depois parei de fazer provocação também, mas essa ela não me respondeu, né? Até morrer ela não conseguiu me responder. Eu falei: é? É a cabeça que pensa no espírito? Então corta o pescoço para ver se a cabeça fica pensando no espírito. Vocês veem que a gente faz umas oposições que não são reais. Aliás, não sei de vocês aqui, já disse que eu sou cristão. Não sei de vocês aqui quais são os cristãos. Mas vocês já pararam para pensar a importância do corpo no cristianismo? Porque se um corpo não tivesse morrido, nenhum de nós poderia tentar a salvação. Foi graças à morte, depois teve a ressurreição, mas foi graças à morte de um corpo em que se fechou o ciclo para a salvação. E a gente não pensa nessas coisas. Agora, claro que a gente sabe por que isso acontece. E não é só um problema da religião, é um problema do poder político. A gente sabe que se a gente separar, por exemplo, corpo de cognição, eu não consigo, estou vendo vocês aqui, vários de vocês aqui, eu não consigo controlar o pensamento de vocês. Vocês podem estar aqui me olhando, até fazendo ok, concordando com o que eu estou dizendo, mas o pensamento de vocês pode estar lá: puxa vida, estou com vontade de tomar um café agora, ou estou com uma fome, poderia ter um lanche para eu, né, comer aqui. Isso eu não controlo. Mas sai daqui da live para ver se eu não boto falta para vocês. Se eu controlar o corpo, eu tenho poder. E para controlar o corpo, se eu fizer essa dicotomia, fica mais fácil o controle do corpo. Por isso que quando a gente começa a
falar sobre, olha, acho que é necessário que a gente tenha uma outra visada sobre o que significa corpo. E o corpo que eu falo não é essa massa muscular só. O corpo que eu falo não é só essa representação física. Quando a gente fala da corporeidade, é toda essa unidade existencial que somos nós. Nós conosco mesmo, nós no conhecimento e na relação com os outros, e nós na relação com o mundo ou com as coisas. Esse é o sentido para Merleau-Ponty de corporeidade. Aliás, Merleau-Ponty é interessante. Ele coloca a palavra consciência, né? Porque a gente diria, bom, se a gente tem que conhecer o corpo, a gente deve estar consciente. Sim, mas não consciência como a gente a define normalmente. Porque para nós, consciência é atributo da cabeça, do intelecto. Para Merleau-Ponty, consciência é um estado de alerta corporal, em que a vida toda se desenvolve no conhecimento de si mesmo, no conhecimento e na relação com os outros e no conhecimento das coisas e do mundo. Esse é o sentido de consciência para Merleau-Ponty. Então, quando a gente começa, bom, como que a gente vê corpo? Por isso que eu disse que é um pontapé inicial, antes até de eu explicitar, talvez, o que eu vou dar, eu tenho, bom, o que significa corpo para mim? O que significa essa ação que eu vou desenvolver com os meus alunos, né? Independente do conteúdo, ou independente do conhecimento que vai ser tratado. Mas ainda, é interessante, quando nós agora voltamos a focar na perspectiva da formação profissional em educação física, no curso especialmente no curso de licenciatura, quantos de nós discutimos essas coisas, que eu estou apenas levantando alguns pontos para vocês, né, nos nossos cursos de graduação. Quantos de nós lemos, por exemplo, autores, e eu não vou falar só da fenomenologia, né? Claro, meu doutorado foi na perspectiva fenomenológica, principalmente Merleau-Ponty, mas não vou falar só da fenomenologia. Quantos de nós, nos cursos de graduação, tivemos contato, estudamos um pouco, por exemplo, Michel Foucault, para entender a dominação dos corpos, para entender a docilidade que a educação faz aos corpos. Quantos de nós estudamos, por exemplo, o Louis Althusser, para ver os aparelhos ideológicos do Estado? Coisas que nós normalmente não estudamos na graduação. Então, como é que a gente pode ver corpo como uma outra perspectiva, na nossa preparação de professores, se a gente efetivamente, nos próprios cursos de graduação, a gente não destinou tempo, né, e nem conhecimento para responder essa pergunta inicial, bom, que corpo é? E é claro que até agora, com essa tradição que a gente tem, a gente está falando efetivamente do corpo coisa. Corpo coisa que, inclusive, é ensinado na graduação para que a gente decore conceitos, não para que a gente entenda necessariamente as coisas. Também, os que convivem comigo sabem que esse outro exemplo eu sempre dou. Nós temos uma educação, inclusive na formação profissional de licenciados, que é uma educação para a cabeça do aluno. Não é uma educação para o corpo do aluno. A nossa educação normal, estabelecida, em todos os níveis de escolarização, é para a cabeça e para domínio de conceitos, e não necessariamente para domínio de conhecimento que seja necessário para a nossa vida. O exemplo que eu sempre dou. Todos nós aqui, vocês que estão aí comigo hoje, todos nós aqui aprendemos o Teorema de Pitágoras, não aprendemos? Não tem ninguém que não aprendeu o Teorema de Pitágoras. A pergunta que eu faço para aqueles que a gente ainda não se encontrou, qual é o Teorema de Pitágoras? Não teve aqui ninguém que não aprendeu. Qual é o Teorema de Pitágoras? Às vezes a gente até se lembra, né? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Beleza, né?
O que vocês fizeram com isso na vida até hoje? Talvez responderam a prova para entrar na universidade ou coisa desse tipo. Não estou dizendo que esse teorema não é fundamental. Ele é muito importante. E eu sempre associo isso ao exemplo, né? Se tivesse ensinado para a gente, ou seja, para o corpo existencial, a gente não esquecia. Mas como ensinam o conceito apenas para a cabeça, pode deletar que não faz falta. Esse teorema de Pitágoras, eu sempre dou esse exemplo também, os que me acompanham sabem. Suponhamos que hoje esteja, sei lá, a Mega Sena esteja acumulada. Eu não sei se está ou não está, mas suponhamos que esteja acumulado, né? E um de vocês, um de nós, ganhou a Mega Sena sozinho. Bom, como já isso eu vou chutar, faz muito tempo que eu não vou para a região. Ainda é região de café? Não. Já está cana tudo aí também. Cana de açúcar, professor. É açúcar, né? Então, suponhamos que você vai comprar uma grande fazenda, né? E vai colocar, vai fazer através de meieiros, aí vai ganhar dinheiro produzindo cana para o açúcar. E você comprou essa grande fazenda, e na entrada da sua grande fazenda, você vê a porteira está estragada. Está totalmente estragada a porteira. Você, como ganhou muito dinheiro, você fala assim, vou fazer uma porteira aqui, que vai durar para o meu tataraneto. Então você pega e produz uma porteira, porteira é um retângulo, produz uma porteira com várias travessas horizontais, várias travessas verticais, de madeira nobre, tudo com grandes aparatos para ficar muito resistente essa porteira, e coloca lá na entrada da fazenda que você comprou agora com o dinheiro que você tem. Você gasta um dinheiro desgraçado, e daqui 2 meses você tem que trocar essa porteira. Peão de sítio, que nunca viu falar em Pitágoras, quando ele faz a porteira, ele aplica isso que a gente só conhece teoricamente. Porque está lá o retângulo, aquela travessa que está no meio da porteira, aí, ó, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E por que eles fazem porteira assim? Porque a única figura indeformável é o triângulo. A que vocês gastaram um dinheirão desgraçado, 2 meses depois sai de esquadro, não fecha mais. Vocês estão vendo? Se a gente aprendesse para o corpo, para a vida, a gente não esquecia os conhecimentos. Mas como na educação a gente aprende só para a cabeça, fica essa coisa horrorosa que é hoje, né? As questões, e sempre foram, né, na de hoje, as questões para a gente ter que memorizar coisas que a gente não vê o sentido para a vida daquelas coisas. Eu vejo meus netos hoje. Os netos hoje, diferente da minha geração e talvez alguns de vocês, os netos hoje têm informações, muitas informações. Então, eles com 6 anos, ao entrar aí no ensino básico, saindo da educação infantil para entrar no ensino básico, eles já têm uma quantidade de informações que a gente nunca teve. Certamente, na minha geração, e talvez gerações um pouco depois da minha, nunca teve a quantidade. Eles têm um poder de raciocínio tremendamente desenvolvido pela quantidade de informações que eles têm. Eu tenho um neto que está com 6 anos. 6 anos. Com 4 anos, esse exemplo também eu dou porque insisto com vocês, para mim os exemplos são existenciais. Ele com 4 anos estava lá na educação infantil e a minha filha foi chamada na escola porque ele não parava. Eu falei, minha filha, mas graças a Deus que ele não para, ele tem 4 anos. Vai parar como? Mas foi chamada porque ele não parava. A minha filha chegou para o meu genro e falou, olha, fala aí com o Pedro que eu vou ter que ir lá por causa dele, a direção está reclamando. Meu genro foi lá. Mas antes de ir lá, ele botou um moleque assim na frente dele e falou, você está sabendo
que eu vou ter que ir lá na escola, sua mãe vai ter que ir lá na escola, porque estão reclamando de você. Ele parou um pouquinho, pensou e falou, sabe de uma coisa? A minha mãe tem o emprego dela e eu nunca fui lá. A escola é para criança, ela não tem nada que fazer lá. Quer dizer, é uma resposta fabulosa para criança de 4 anos. Mas o que me preocupa, na minha opinião, isso não é resposta de criança. Ou seja, a gente está fazendo as crianças perderem o sentido da infância. E a gente está preparando, nessa perspectiva dicotômica de rendimento, o corpo da criança para ser adulto logo isso, e a gente está perdendo efetivamente, pelo menos na experiência, acho que de todos nós, uma fase que foi fabulosa. E é por isso que criança detesta a escola, porque o corpo não pode se manifestar na escola. Na escola só se cobra a manifestação do pensamento, do corpo não. Na tradição histórica dicotômica, que é corpo de um lado, que é intelecto ou cognição de outro lado. E que criança pode adorar a escola? Eu tenho visto agora também, nessa época de pandemia, as coisas estão muito complicadas, né? Porque eu vejo o meu neto lá, quando tem as aulas, né? Através aí desse nosso aparelhagem, nessa nossa aparelhagem aqui tecnológica, ele não para também. Por quê? Porque se já na escola, junto com os amiguinhos, já é difícil, imagina agora em casa, olhando aqui para a professora falando na tela aqui, se ele vai parar. Não tem jeito. E mais, né? Como a gente divide todas essas coisas, a gente continua hoje, isso aqui eu não estou falando nem da tradição, a gente continua hoje com uma educação formal que não deixa o corpo estar em sala de aula. É uma educação, continua sendo uma educação para a cabeça do aluno, não para a vida do aluno. Por isso que para nós, né, quem está trabalhando aí até hoje na educação física, para começar a aula de educação física, muitas vezes, né, até você conseguir buscar as crianças, né, fica difícil, porque você tem 10 minutos, porque ele sai daquela aula, que a motricidade está 2 horas dando corda, e ele não pode se movimentar, e a hora que vai para a educação física, até você conseguir arrebanhar esse pessoal, está difícil. Em contrapartida, se eu estou reclamando da aula normal, vamos ver alguma coisa também da aula da educação física. Em contrapartida, a educação física, historicamente, também teve alguns problemas, né? Por quê? Porque teve um problema que era histórica, as minhas aulas, assim, que eram aulas apenas de se cumprir uma determinada missão. A gente não era informado, ou instruído, até se quiser, não era informado do porquê da maioria das coisas que a gente fazia na educação física. A gente trabalhava efetivamente apenas o movimento corporal, e não o conhecimento do movimento corporal, que são coisas diferentes. Eu sempre dou esse exemplo, né? Eu, na graduação, às vezes eu faço uma espécie de uma aula trote para os alunos, né? E eu tenho uma disciplina no primeiro semestre com eles, eu falo, a próxima aula a gente vai para a aula prática. E vou para a aula prática com aquelas aulas que eu recebi lá em 1950, né? Em 50 e qualquer coisa. Coloco eles em coluna, né? E falo para eles, agora vocês vão fazer aquecimento, e peço para eles estão em coluna por 4, e eu estou na frente deles, faço a chamada, agora vocês vão fazer o aquecimento que 10 voltas ao redor da quadra. Eu só falo isso, que eles vão fazer um aquecimento que é 10 voltas ao redor da quadra. Não falei nada mais que isso. Todas as turmas que eu faço isso na graduação, eles saem coluna por um e correm no sentido anti-horário. Eu não falei que precisava isso, eu só falei que eles iam correr 10 voltas ao redor da quadra. Eles saem exatamente um atrás do outro, coluninha por um bonitinho, e correm no sentido anti-horário. Eu paro a aula e falo, poxa vida, por que vocês precisam perder 4 anos da vida de vocês para fazer isso, se cavalo em circo faz isso melhor?
problema nosso é que a gente não desenvolve conhecimento na educação física. A tradição não desenvolveu conhecimento na educação física. Posso provar para vocês isso que eu estou dizendo agora. Há anos atrás, eu fiz uma pesquisa com alunos de 7ª série e perguntei para eles qual a disciplina na escola que eles mais gostavam. Qual vocês acham que foi a resposta dele? Podem chutar, ligar o microfone e chutar. Qual a disciplina que veio que mais gostavam na escola? Educação física. Nós, Marta, imaginamos isso. Mas quando eu fiz essa pergunta, qual a disciplina que eles mais gostavam, não veio educação física. Isso, Tânia. Ou veio? Pessoal, por gentileza, mantenham os microfones desligados. E você sabe qual é o problema aí dessa resposta? É que, quando eu fiz a pergunta, qual a disciplina que você mais gostava? E olha, nós entrevistamos mais de 700 crianças. Vinha ou português, ou ciências, ou matemática, qualquer uma dessas. Daí eu falava assim para eles, e educação física? Eles faziam assim, educação física vale? Então é educação física. Ou seja, a gente não trabalha conhecimento. Eles não consideram a aula de educação física uma aula de disciplina curricular. Na mesma coisa eu falo nos cursos de graduação, eu pergunto para eles, bom, vocês se lembram, ou seja, no ensino fundamental ou no ensino médio, o que vocês tiveram de português, de matemática, de ciências? Normalmente a gente esquece, mas um ou outro se lembra. E tinha sempre livros textos. A pergunta que eu faço para a maioria dos colegas da tradição lá, né? Qual foi o livro texto de educação física no ensino fundamental e no ensino médio? A gente não tinha livros textos. A tradição. Hoje, graças a Deus, está mudando um pouco isso, mas não tinha. Então, a gente tem toda uma ideia, e isso tudo, efetivamente, acarreta no entendimento de corpo, no entendimento de que valorização eu dou. Meu corpo precisa ser só adestrado, ou ele precisa transcender a partir dos conhecimentos que eu trabalho com ele? Eu estou buscando só um rendimento, um alto rendimento, ou eu estou buscando uma possibilidade das pessoas, na sua perspectiva corporal, na sua realidade corporal, poderem buscar a sua transcendência? E mais, quando a gente faz essas colocações todas, a gente também, isso que eu quero dizer também, a gente já fez experiências práticas com esses pressupostos. Que não é uma questão só teórica. A partir do momento que você se dá conta disto, você vai, por exemplo, para uma aula de educação física, que você tenha 30 alunos, em que os 30 participam da aula o tempo todo, independente da qualidade motriz dele. O tempo todo eles estão. E a gente foi pensando, fazendo propostas, em que, se a gente faz a crítica das coisas, por exemplo, fiz a crítica do aquecimento, eu não posso chegar lá agora na minha aula de educação física e mandar dar 10 voltas ao redor da quadra, simplesmente. Que não basta a gente criticar, a gente vai ter que operacionalizar as formas diferentes daquilo que a gente está criticando. E é interessante, quando a gente fala de aquecimento, porque eu me lembro que a gente sempre faz o aquecimento, essa tradição, sempre fez o aquecimento, por exemplo, sem bola. A gente corria ao redor da quadra. E bola é uma coisa tremendamente motivante para os alunos, Por que no aquecimento a gente já não usava bolas, Quer dizer, então são coisas que a gente não tem que reinventar a educação física, como eu disse. A gente, o conteúdo nosso, o conhecimento nosso é fabuloso. A gente só precisa, para que eu vou desenvolver esse conteúdo? Quer dizer, o que significa o corpo do aluno? O que é o corporal do aluno? É só uma questão que possa ser afim, ou é uma questão que eu sei que vai ter ali uma intersubjetividade, que eu sei que vai ter ali uma sensibilidade
que essas todas também têm que estar na minha preocupação na medida em que eu desenvolvo a perspectiva da corporeidade do aluno, né? Então, essas questões todas fez com que, ao longo do tempo, fosse tentando fazer modificações em relação a isso, né? Bom, se eu quero ir do corpo-objeto, ou seja, dessa dicotomia histórica, dessa questão que o corpo sempre é algo quase sinônimo de massa muscular e mais desvalorizado que cognição, mais desvalorizado que espírito, se eu quero ir para o corpo-sujeito, o que a gente tem que fazer? Primeiro, não é mudar conteúdo, não é mudar conhecimento. Eu já insisto com vocês, né, tenho insistido com vocês, que isso não precisa ser mudado. A gente tem conhecimento muito bom para trabalhar em aula. As questões de mudança, eu preciso ver a tentativa em a não dicotomização desse corpo. Ou seja, tem que entender que esse corpo é um corpo existencial unitário. E à medida em que eu desenvolvo isso, eu vou reaprender a ver o mundo, reaprender a ver o corpo e possibilitar que os alunos, né, possam reaprender a isso. Tentar desenvolver essa corporeidade que é profundamente humana e que faz a cultura é uma das possibilidades nossas da educação física. E, claro, eu não conheço a possibilidade de trabalhar as questões da cultura com elementos tremendamente, e com valores dentro desses elementos tremendamente adequados, como os conhecimentos que eu tenho da educação física. E quando eu falo conhecimento da cultura, é claro, né, que eu tenho que pedagógica que me mostre nessa unidade corporal as coisas que são importantes desenvolver, tais quais as questões de fisiologia, as questões de anatomia, as questões de coordenação motora e assim por diante. A unidade corporal exige de nós toda essa necessidade. Por isso também que eu brinco com os meus alunos de graduação, quando eles entram, né? Por que eles vieram fazer educação física? E, claro, brinco com eles no sentido, bom, eu imagino que vocês vieram fazer educação física não foi por ideais de seus pais. Porque normalmente o pai não é, mãe não é professor de educação física, normalmente os pais não imaginam que a melhor profissão que os filhos possam ter seria de ser professor, quanto mais professor de educação física. E eu falo, bom, então vocês não vieram para incentivo. Claro, a gente, normalmente, por exemplo, eu fui fazer educação física na época, né? E também me lembro das minhas contradições, né? Quando eu estava no científico, na época. Eu me lembro que um professor de português a gente pediu uma redação do que curso superior a gente ia fazer. Eu me lembro até hoje, eu fui começar a escrever educação física, depois falei, puxa vida, eu vou fazer educação física aqui, porque a gente tinha que ler isso depois, né? Eu acabei acabei dizendo que ia fazer um curso de administração de empresas. E até entrei no curso de administração de empresas que eu quero, não para educação física. O que eu quero dizer, quando a gente pensa na perspectiva da formação profissional, a gente tem que começar a entender que se a gente repensar o nosso sentido, inclusive de professores, né, talvez a gente possa ter muito mais orgulho do que a gente imagina, né? E acho que todos nós temos um certo orgulho da educação física, mas a gente pode ter muito mais orgulho do que a gente imagina de ser professor de educação física. E por isso que nos meus alunos de graduação eu digo para eles hoje, olha, se eu tivesse a idade que vocês têm, eu hoje escolheria fazer educação física, porque eu sei o que ela pode ser, eu sei o que ela pode fazer, ser um professor de educação física, né? E começo a discutir com eles. Mas quando eu pergunto por que vocês vieram, eles não sabem dizer. E a maioria, como eu, muitos deles falam, não, eu vim aqui porque eu gosto de praticar esportes e estou no curso de educação física. Eu falo, ótimo. Eu também entrei na educação física assim. Agora, olha que interessante quando a gente pensa nessa perspectiva. Quando eu penso em praticar esportes e vou para a educação física, eu me encontro lá na prática esportiva.
mas eu tenho que me encontrar lá principalmente como professor de educação física. Essa é a transformação que tem que ser feita por mim. Não basta eu ser um belo esportista, a minha capacidade esportista, mas para ser um bom professor, eu tenho que ser muito mais do que bom esportista. Eu tenho que ser bom professor. E bom professor é que desenvolve os conhecimentos relacionados a essa corporeidade que a gente tem dito para vocês. Resultado, a gente descobre também quando vai fazer educação física que ele, por não ter as informações anteriores que eu disse a vocês, que ele é um curso muito mais difícil do que a gente imaginava. Porque eu sempre dou isso. Se você quer ser, vamos pegar profissões que são altamente valorizadas, né? Se você quer ser médico, o que a sociedade exige de um bom médico? Que ele seja muito bom na área biológica, na área de saúde, de psicologia. O que a sociedade exige de um psicólogo? Que ele seja muito bom na área de humanas. Se você quer ser, sei lá, físico nuclear, o que a sociedade exige de um físico nuclear? Que ele seja muito bom na área de exatas. Vocês já pararam para perceber que nós, da educação física, para sermos excelente profissional, nós temos que ser muito bom na área de humanas, na área biológica, na área de exatas e tudo mais que vocês pensarem? É uma profissão dificílima. Claro, eu não estou querendo jogar tudo nas costas da educação física. Não estou dizendo que vai ser a educação física que vai reformar o mundo, né? Mesmo porque, como vocês estão vendo, né, nessas questões epistêmicas, eu estou partindo de pressupostos de pensadores e filósofos que não tem nada a ver com nessa. Mas o que eu quero dizer é que nós temos, né, uma possibilidade de desenvolver conhecimento, principalmente nós professores, né, que são muito boas. E precisamos lembrar sempre, né, que nós somos totalmente, para a gente não ficar nessas dicotomias todas, que nós somos, né, na perspectiva do corpo sujeito, nós somos, ao mesmo tempo, totalmente biológicos e totalmente culturais. Aqui também outra coisa que eu acho que complicou um pouquinho o nosso desenvolvimento, né, na formação profissional em educação física. Quando eu falo dessas coisas, eu vou para o hoje. Hoje, quais são os profissionais de educação física que, em tese, parece que estão valorizados? Da biodinâmica, na área da cinesiologia e tal, que são coisas importantes, eu não estou descartando isso. Mas o que está me preocupando, e eu vejo lá no meu curso, inclusive, lá na Federal Triângulo Mineiro, falar nisso, antes que eu me esqueça, já que eu estou falando para a região, pessoal, a faculdade, o curso de educação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro está com edital aberto para mestrado e para doutorado. E tanto para o mestrado como para o doutorado, tanto eu como a professora Regina Simões, nós temos vagas abertas. Aqueles que são interessados, entrem na página da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que é lá em Uberaba. Tem o edital do doutorado, tem o edital do mestrado. No doutorado, você vai ver que os professores estão lá com os temas que eles desenvolvem, tal, para a feitura de projeto, é um local a mais, né? Mas voltando para a educação física, esse estrito senso. Nós, inclusive, estamos na área da educação, porque na área da educação a gente desenvolve as coisas que a gente quer na perspectiva mais pedagógica, que fica mais difícil desenvolver, por exemplo, na educação física e estrito senso. Lá a gente participou também da formação, tanto do mestrado em educação física como do mestrado em educação lá. Fica difícil ficar na educação física, porque a área 21 só avalia com grande facilidade as coisas relacionadas à área de saúde. As coisas relacionadas à área da educação, elas ficam comprometidas. Vou dar um exemplo para mostrar o que é isso. Em 2016, a gente lançou um livro, aí, Educação Física e Esportes no século XXI. Não é o Perspectivas que a gente tinha lançado lá, de vários colegas, né, fazendo parte do livro, lá em 92. Não é o novo, é Educação Física e Esportes no século XXI. Ele ficou entre os 10 livros, concorrendo ao prêmio Jabuti de livros no Brasil, pela área de educação e pela área de ensino.
na área 21 da educação física, ele foi catalogado como um livro L1, ou seja, a pior avaliação de livro. Enquanto que na educação estava entre os 10 para concorrer ao Prêmio Jabuti de Livro, lá na área 21, ele era um livro qualquer. Por quê? Porque a área 21, que está ligada à área de saúde, valoriza essa perspectiva, que é a perspectiva, né, ligada à área de saúde. E o que me preocupa hoje, os colegas aí, inclusive, que trabalham nas graduações, é que eu vejo os alunos, muitos alunos, na educação física, que parece que têm vergonha dos conhecimentos da educação física. Eles acham que eles serão excelentes profissionais de educação física e professores de educação física, por exemplo, fazendo pesquisa em cinesiologia, tendo discursos filosóficos da educação física, sociológica, e deixam, na minha opinião, os conhecimentos da educação física, que desde o início, estou dizendo que são fabulosos, vazar dos nossos dedos. E a gente está vendo que muitas das coisas que tradicionalmente eram específicas da educação física, hoje estão fora da educação física. E insisto, isso não é um discurso corporativo, não. É um discurso de tentar identificar a realidade das coisas como elas aí estão. Também esse corpo sujeito vai ser aquele corpo em que eu vou desenvolver, através dos conhecimentos que eu tenho, valores. Insisto com vocês, não conheço disciplina curricular na escola mais apta a mostrar a alunos valores do que a educação física. Não vejo, não conheço outra disciplina que pode discutir isso, discutir questões de ética, discutir questões de cooperativismo, discutir condições de desenvolvimento, né, de uma forma geral, não no sentido negativo, inclusive propagado pelos meios de comunicação, mas naquilo que está precisando, está fazendo falta. E também quero dizer que não estou jogando tudo isso só nas costas da educação física, mas estou dizendo que a gente tem um espaço privilegiado para isso. E a gente não tem ocupado, talvez, esse espaço privilegiado para isso, né? Outra coisa, quando a gente está falando sobre essa questão do corpo sujeito e da corporeidade, eu não estou jogando técnica fora. Isso também é uma coisa que a gente, às vezes, confunde. Na década de 80, a gente participou, né, lá daquele grupo, né, de colegas que sempre se reuniam, inclusive na Unimed, viu, Ademir? Lá na famosa fazendinha, eu me lembro, né? A gente tinha reuniões de 15 em 15 dias na fazendinha, o Daniel Carreira, o Zé Guilmar de Oliveira, o Lino Castellani, a gente, o Deco, tinha mais... o Medina, o João Paulo Medina, tinha muita gente que vinha, o Walter Brast, a gente se reunia lá, que foi a época da crise da educação física, para tentar conversar possibilidades de modificação, né, da educação física. E eu me lembro que quando a gente se reunia lá, era uma coisa fabulosa, mas nós cometemos um erro, porque foi a época que a gente precisava acabar com o tecnicismo. Eu acho que a informação saiu meio enviesada e a gente começou a ver muita gente a brigar contra a técnica. São coisas diferentes. O professor de educação física não pode abrir mão da técnica. Ele tem que abrir mão do tecnicismo, mas a técnica não. Aliás, técnica não é um bicho de 7 cabeças. Eu sempre, quando falo disso, até deixei separado aqui, mostro um texto que está nesse livro aqui do século XXI, a era... Está descrito aqui, não só na educação física, mas nós, professores, sempre temos que nos utilizar de técnica. Mas que sentido de técnica? Olha o que ele escreve. É a técnica que precede e possibilita a criatividade e a inovação. A criatividade será uma espécie de estado de graça, de harmonia e perfeição,
um sopro de inspiração que responde a uma ordem e a uma voz que vem de dentro, mas que só resulta quando a técnica se instala como uma segunda natureza. Sim, difícil é a técnica. Com ela, o resto é fácil. A técnica é uma condição acrescida e aumentativa. Não serve apenas à eficácia. Transporta para a leveza, a elegância e a simplicidade, para a admiração e o espanto, para o engenho e a expressão de encanto. Sem ela, não se escrevem poemas, não se compõem melodias, não se executam obras de artes, não se marcam gols, não se conseguem cestas e pontos. Não se pode ser bom em nenhum ofício mistério. A arte, a qualidade, o ritmo e a harmonia e a perfeição implicam em técnica. Sem técnica, não há estética de coisa alguma. Não logramos ser verdadeiramente humanos. Não temos que jogar técnica fora. Temos que revisitar o sentido de técnica, para que nós, abandonando o tecnicismo, que era a nossa forma de acionar as coisas, a gente possa continuar trabalhando as questões relacionadas à técnica, né? Enfim, eu acho, Ademir, que essa é e Márcia, acho que essas são as considerações aí para a gente poder pensar um pouquinho, né? Para a gente poder tentar, talvez, poder discutir um pouquinho melhor agora, né? Sim, muito bom, professor. Obrigado pela sua apresentação, né? Eu estava conversando aqui com o colega pelo WhatsApp, o colega inclusive que está assistindo aí, o professor David, né? E a gente falava da sabedoria, né? Que você vem trazer, né? Da experiência de vida e do entendimento, né? Desse todo aí, que colabora, eu acho, para o nosso trabalho na escola, né? E para o nosso entendimento da educação física de uma forma geral também. E para começar a nossa conversa, nossas questões aqui, né? Eu vou inclusive passar a palavra para esse professor, que é o professor David, aqui de Jaú, e ele gostaria de fazer uma pergunta diretamente para o... Eu estou vendo aqui também no chat a participação das pessoas, e para aqueles que querem também acompanhar um pouquinho a gente, e o próprio grupo nosso, está aqui uma menção da Natália Magrin, que faz parte lá do No Corpo, e ela coloca aqui, né, o Instagram do No Corpo. Aqueles que quiserem participar, hoje à noite, inclusive, a gente tem uma reunião das 7 às 9 hoje à noite, e está aí o Instagram para aqueles que quiserem acessar também a questão do No Corpo. Desculpa. Não, tranquilo. David, tá ouvindo? Ouvindo. Professor Wagner, tá me ouvindo? Estou ouvindo você, David. Professor e colegas, eu agradeço a oportunidade, em nome da Márcia, do Ademir, de poder falar com o professor Wagner. Peço desculpas porque eu estou sem a minha câmera, não estou conseguindo abrir a câmera. Mas, professor Wagner, de início, né, eu sou um professor de educação física aqui da cidade de Jaú e atuo na educação infantil. E eu preciso dizer que aquele livro que o senhor publicou em 2012, né, O Corpo em Movimento na Educação Infantil, ele está presente em todas as escolas aqui de Jaú. Todos os CMEs aqui de Jaú têm esse livro, essa referência. E eu fui orientando no mestrado pela professora Dagmar Unger, né? Eu conheço Dagmar, grande colega. E tive, né, vi nas suas pesquisas, nas suas publicações, uma grande referência em cima um pouco do problema também que eu fiquei algum tempo pensando, né, sobre o ensino da educação física na educação infantil. E nessa perspectiva, né, de superar dicotomias, de dualismo. O senhor acabou de nos dizer não podemos jogar fora a técnica, né, mas superar o tecnicismo. E na educação infantil também a gente tem o brincar como algo um pouco espontâneo, e também alguns professores hoje talvez tenham algum receio em trabalhar potencialidades físicas na educação infantil, numa perspectiva de corpo inteiro. Nessa pesquisa, professor, eu até peço para o senhor ver se eu estou no caminho, eu lendo as suas referências, também da professora Terezinha Petrúcia Nóbrega,
Eu procurei colocar um conceito que, como o senhor fala, corporeidade e motricidade é além de conceitos. Então, a gente está procurando discutir a educação do corpo em movimento, corpo em, e não corpo e movimento. E esse em é sim para não fragmentar aluno e não fragmentar o conhecimento. Porque na educação física parece que nós somos um extraterrestre na educação infantil. A gente chega só para brincar. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e agradecer essa fala brilhante do senhor aqui para nós. Obrigado. Não, eu que agradeço, David. Primeiro, esse livro que você disse, da educação infantil, ele foi, na época, foi comprado pelo MEC e foi distribuído às escolas do Brasil inteiro, né? Esse livro que a gente fez junto com a professora Vilma Lenine Stapículo. Ele foi distribuído às escolas, que no processo de seleção do MEC na época, esse livro e o livro do ensino médio, Esporte no Ensino Médio, eles foram ganharam lá a seleção do MEC e eles foram distribuídos pelo MEC para as escolas do Brasil todo. Só para você ter uma ideia, eles foram comprados 187 mil livros para serem distribuídos para todas as escolas. E esse da educação física infantil, inclusive, ele foi agora lançado, 2 anos depois, ele foi lançado na Espanha. Você que tem o livro, tem conhecimento do livro, 2 coisas a gente não pode perder, acho, de vista no trabalho com crianças da educação infantil. Primeiro, a gente não pode perder a possibilidade de criança ser criança. As melhores referências que eu tenho sobre isso são em livros que agora, infelizmente, a gente vai ficando velho, não se lembra mais os títulos das coisas. São 2 livros do Eleanor Kunz. Os livros da Eleanor Kunz sobre crianças são fabulosos. Eu recomendo, e insisto, agora eu me esqueci o nome dos livros, recomendo que vocês possam consultá-lo, porque uma das coisas que é ponto básico para o Kunz é que a melhor forma de educar criança na educação infantil é deixando ela ser criança. Ou seja, explorando aquilo que ela traz já de importante. Também, quando você fala da Petrúcia, na questão da corporeidade, na questão da fenomenologia, a gente tem sempre tentado, com alguns acertos, com alguns erros, tentado trazer essa teoria, principalmente da fenomenologia, do conhecimento da cultura, para, ao olhar os alunos que eu tenho, buscar nas experiências dele a exploração dos movimentos. Quer dizer, eu não preciso ser, na educação infantil, um professor que faz um conhecimento daqui para lá. Eu posso e devo fazer um conhecimento daquilo que o aluno traz efetivamente, para, a partir daí, talvez colocar complexidades para que ele vá superando essas complexidades, né? Acho que você, pelo que você me disse, o trabalho que você faz, eu brinco, né? Eu queria que o meu neto fosse seu aluno, né? Pelo trabalho que você faz, eu acho que você está muito bem direcionado já, David. Eu não teria muita sugestão. Eu tenho mais que aprender com você a partir das experiências que você tem desenvolvido aí em Jaú, né? Muito bem, professor. Um dos livros, acho que o senhor mencionou, é esse daqui, não é? É esse aí. O Corpo em Movimento da Educação Infantil. Só para você ver, e o David também falou, esse livro aí, você vê que ao trabalhar, por exemplo, lá com os tecidos, você vai fazendo com que a criança vá desenvolvendo a sua motricidade a partir do momento que você coloca problema para ela. E à medida em que, lá no trabalho que tem aí com os tecidos, em que ela vai se enrolando, desenrolando, primeiro no chão mesmo, depois em suspensão, ela vai ousando, ou seja, ela vai desenvolvendo a motricidade dela a partir de colocações de problemas que você coloca para o desenvolvimento dela. Claro, com toda a segurança. E é interessante essa referência aqui nesse livro, vocês fizeram a relação, né, entre os conteúdos, né, conceituais, procedimentais e atitudinais,
e a educação física infantil, coisa que na nossa área ainda não se tinha clareza, né? E você vê que toda essa coleção que a gente, eu e a Vilma lançamos, ela era composta de 4 livros. Do ensino da educação infantil, 2 para o ensino fundamental, 1 para séries iniciais, outros para séries finais, e para o ensino médio, né? Em que a gente tentou, isso tudo que a gente está conversando com vocês, sobre corporeidade e tal, e está presente nos livros também, como pressuposto teórico para o desenvolvimento dos conhecimentos específicos da educação física, né? Claro que quando a gente fala assim, né, parece que está tudo uma beleza. Não, a gente também comete muitos erros, mas só comete erro quem tenta fazer as coisas, né? Então, acho que isso que é fundamental para a gente, né? A gente sempre ousar em poder sempre ir à frente. Que, aliás, também é um problema os conceitos que a gente tem inadequado. Por exemplo, a gente diz que todo mundo cobra coerência da gente. E as pessoas acham que coerência é sempre fazer a mesma coisa historicamente. Não é assim. Coerência, à medida em que você vai descobrindo coisas novas, interessantes, que você possa aplicar, isso é coerência. É você poder se modificar, você poder ir à frente. Eu dou sempre o meu exemplo. Quando eu fiz o doutorado, eu entrei lá na Faculdade de Educação da Unicamp com um projeto na área da psicologia, né, com um projeto behaviorista. E eu saí do doutorado com uma tese em fenomenologia. Quer dizer, totalmente diferente daquilo que eu havia entrado. Se coerência fosse manter as coisas, né, eu estava, talvez, não tinha descoberto a fenomenologia. Então, acho que o professor tem que ser coerente, sim. Coerente na perspectiva de sempre estar à procura de superação de. Professor, tem uma pergunta aqui do Josafá, de Botucatu, PCNP de Botucatu, que trabalha lá na diretoria de ensino também. Ele pergunta assim, né? Por que temos tanta dificuldade em colocar a intenção do aprendizado na hora do planejamento da aula? Bom, eu não vou colocar a minha opinião, inclusive como professor de didática historicamente. Sabe por que a gente tem dificuldade? Primeiro, quando falam em planejamento, tem algumas coisas que a gente precisava discutir já no planejamento. Tipo, a maioria de nós não foi avisado de uma diferença fundamental que tem entre programa de ensino e plano de ensino. Normalmente, é cobrado, sei lá, por direções, ou seja lá, por que for, no início do ano, o meu plano de ensino. Isso é um erro. As direções têm que cobrar da gente, no início do ano, a proposta do programa para aquela determinada série, para aquele determinado local que eu vou desenvolver. Por quê? Porque programa é uma intenção daquilo que eu vou fazer em cima de um determinado conteúdo. O plano é aquilo que eu efetivamente faço. E esse plano é construído ao longo do ano, junto com os alunos. Uma diferença básica para entender isso, né? Suponhamos que eu programe para uma quinta série aulas de basquete. E eu tenho 5 quintas séries na minha escola. O programa de basquete para 5 quintas séries é o mesmo. O plano para 5 quintas séries, cada um é diferente do outro. Porque eu posso ter, por exemplo, numa quinta série, por casualidade, um grupo de alunos que já tem experiência em basquete. Então, eu vou desenvolver meu programa muito mais rápido. E ter uma outra, que eles têm muito mais dificuldade de entender aquele desenvolvimento daquele programa. Então, eu tenho que gastar muito mais aulas para aquilo. Então, em si, o plano que é difícil poder concretizar, em alguns pontos, eu posso só oferecer o programa no início do semestre, principalmente se eu sou um professor numa escola nova, né? E entro naquela escola, não conheço os alunos, não conheço nada da escola. Como que eu já vou fazer um planejamento para o ano inteiro que tem que ser cumprido? Eu tenho que fazer uma proposta de programa. E à medida que eu cumpro esse programa,
o planejamento é feito no contato direto com a turma que eu tenho, que serve, inclusive, para reformular o próximo programa do ano seguinte, se for o caso. Essas coisas, e o duro é isso, o duro é que às vezes cobram para a gente, na tal da semana de encontros antes do início da aula, o planejamento do ano todo. Eu brinco muito na universidade com isso, né? E na universidade também muitas vezes se cobra isso, não é só no ensino fundamental, não. E eu, quando eles me cobravam isso, eu falava, olha, não dá. Às vezes eles cobram um planejamento, inclusive com data. Quem vai dar aula, que dia que vai dar aula, que aula que vai ser aquela. E se isso é cobrado no início do semestre, eu brinco, né? Ah, em outubro morreu o reitor aqui. Uma estava para você dar isso. Então joga fora. Então, são coisas do planejamento que dificultam a gente entender o sentido educativo do planejar, que precisa sim, mas são coisas que fazem com que a gente tenha dificuldade de operacionalizar o planejamento. Legal, professor. Tem uma questão veio lá do Facebook, tá? O pessoal que está assistindo pelo Facebook, o professor Fábio D'Angelo, grande amigo lá de São Paulo. Professor Fábio fala o seguinte, professor, querido professor Wagner, é possível falar em uma alfabetização corporal? Aí ele complementa na frente. O corpo sujeito, né, que dá sentido e significado para os códigos da linguagem corporal presentes nas diferentes práticas da cultura corporal? Então, aqui duas coisas para o Fábio, e é bom reencontrar ele mesmo dessa forma, né? Primeiro, brincando, né? A alfabetização pode ser feita assim, desde que não faça no sentido tradicional de letra, sílaba, palavra, frase, pode ser feita. A educação física tem condições de desenvolver essa alfabetização corporal, partindo do entendimento dessa unidade que nós colocamos o tempo todo aqui na nossa discussão. Também, para isso ficar claro, falar em unidade não significa agora só pensar no todo. E aí a gente vai para o Edgar Morin. A unidade, ou esse todo, ele é composto de várias partes. Agora, em cada parte, bem está a presença do todo. A coisa não é inverter o vetor agora. A coisa é ver a complexidade dessa perspectiva da unidade e das partes. Elas se entrelaçam. Nas partes está presente o todo e no todo está presente as partes. Quanto à questão que o Fábio coloca sobre essa perspectiva, né, maior de desenvolver, inclusive, na relação com várias outras bases epistêmicas, né, eu acho que é isso que falta um pouco para nós, a educação física. E falta, na área da educação, falta um pouquinho de uma forma geral. A gente deveria ter, eu já estou quase me aposentando pela segunda vez, né, porque eu me aposentei na Unicamp e o ano que vem me aposento na Federal. O problema que eu vejo, né, isso é opinião minha, o problema que eu vejo é que a gente forma guetos na educação. E o que significa gueto? Né? A gente pega determinadas propostas epistemológicas e as utiliza como dogma, e não como teoria. Todos nós deveríamos usar todos os conhecimentos, independente da linha que a gente vai, como questões teóricas. E, a partir daí, compartilhar pensamentos contraditórios. É isso que faz a educação crescer. É compartilhar pensamentos contraditórios. Não na perspectiva de dogmas, mas na perspectiva de propostas, né? Em que elas se degladiam, ao invés de elas discutirem as suas contradições. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso um dia na educação física, eu acho que como profissional já não vou conseguir pegar essa possibilidade. Mas se vocês conseguirem fazer isso um dia, em transformar dogmas em teorias discutíveis, a gente vai ganhar muito na perspectiva do conhecimento, na perspectiva dos nossos pressupostos teóricos, né? E na perspectiva da nossa ação prática na educação física, principalmente na educação física escolar. Professor,
E tem uma pergunta aqui da Tânia Casale. Ela fala assim, dentro da escola, qual o caminho hoje para se dar o valor dessa formação? Bem, eu não sei responder claramente, porque eu não conheço, inclusive, né? E já estou fora agora. A partir do momento que eu fui para a academia, eu fiquei muito fora da escola, do chão da quadra, né? Como diz na escola. Mas eu acho, de novo, acho porque não tenho certeza disso, que a gente pode mudar a partir do momento que a gente toma consciência das coisas em que a gente acredita. O que eu estou querendo dizer, eu não consigo ser um alomodificador se eu não estiver automodificado. Então, começa por aí. Segundo, a gente tem que perder o medo de poder discutir isso abertamente com colegas. Discutir isso. Aliás, Márcia, vocês aí, para discutir essas questões, porque e com todas as representações teóricas, isso é fabuloso. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente vá depurando as melhores coisas que a gente possa oferecer, inclusive dando mais, eu diria, consistência e mais respaldo ao trabalho dos professores. Por quê? Porque eles vão se sentir também mais à vontade para cumprir aquilo que está sendo discutido, para cumprir aquilo que está sendo dialogado, né? Na perspectiva, e trocando experiências, né? Na perspectiva do que vai ser o dia a dia da sala de aula. Acho que discutir essas questões, na minha opinião, são vários momentos. Primeiro, na perspectiva da sala de aula, ou na perspectiva do dia a dia da escola, propiciar, e aí as inspetorias acho que são um excelente caminho para isso, propiciar encontros para que a gente se sinta reforçado sempre no poder fazer na escola. Temos que discutir isso, quem trabalha nos cursos de graduação, de formação de professores, temos que discutir isso na formação dos professores. Deixar a luta dogmática, ideológica um pouco de lado, não que isso não seja importante, mas trazer para dentro da discussão as possibilidades de o melhor possível do fazer e de estar junto com os alunos em sala de aula. Essas questões que eu acho que são questões que demandam, né? Demandam vontade, demandam iniciativas, né? De vários órgãos, seja na formação profissional, nas direções e na possibilidade de você se sentir bem. Eu quero dizer que há experiências, né, no Brasil todo, de alguns locais que estão desenvolvendo já isso. Isso é muito interessante para poder ver a experiência deles e já ganhar tempo, inclusive, com as nossas próprias experiências, né? Imagino até que em Jaú, pelo que eu sei do Ademir, um dia que nós conversamos um pouquinho, já há experiências nesse sentido também, começando a ser consagradas, isso que vale a pena ser vivido. Professor, também temos mais uma aqui, do Evandro Correia, o professor Evandro Correia. Ele pergunta assim, como pensar dos diferentes recursos tecnológicos? Aí acho que eu não vou conseguir responder. O Ademir sabe o quanto eu tenho dificuldade disso aqui. Se não fosse ele deixar tudo programadinho para mim, eu não estava conversando com vocês. Eu sempre brinco, né? Eu nasci na primeira metade do século passado, né? Então eu tenho uma dificuldade desgraçada com essas questões tecnológicas, né? E aí eu não saberia responder isso para vocês efetivamente, porque inclusive para mim, que trabalho, né? Para eu que estou hoje trabalhando com a questão da corporeidade, fica no mínimo um contrassenso a gente discutir a importância das relações e da corporeidade via tecnologia, né? A gente não está presente, não está olho no olho, não está um conversando com o outro, não está um sentindo o cheiro do outro, não está um, né, conseguindo ver efetivamente o brilho daquilo que é a relação corporal. Acho que, claro, e não estou metendo pau na tecnologia, não, acho que ela é fundamental. E daqui para frente, quanto mais vai ser utilizada, né?
Agora, eu tenho dificuldade, só para vocês terem uma ideia. A universidade em que eu trabalho, ela soltou agora um cronograma especial para que professores pudessem, né, desenvolver as aulas lá na graduação. Eu estou esperando a segunda remessa, porque na primeira eu não consegui me adaptar, não consigo me adaptar, porque você tem tanta coisa para fazer, né? Principalmente no controle dessas questões de como que vai fazer, o que vai fazer, o que vai cobrar, como que vai... Enfim, eu tenho muita dificuldade. Aí, sinto muito, não sei responder muito essa pergunta, não. Está complicado para mim. Muito bom. Professor, sem sair do campo teórico, né, que você já bem explorou ao longo da sua fala, e pensando que a escola, né, a escola já é fragmentada, né, a nossa ciência é cartesiana, a sociedade também funciona, né, em pacotinhos, eu chamo assim, né, em pacotinhos. Como diante de todo esse cenário, né, onde a educação física está inserida, tentar romper com essa barreira da fragmentação para se pensar o todo? Vamos lá. Normalmente, Ademir, essa inquietação sempre aparece e com toda razão. Porque a gente vê o quão é dificuldade de fazer qualquer alteração. Ainda mais uma alteração que demande, né, você abdicar de certezas cristalizadas anteriormente para você poder caminhar agora uma nova perspectiva. É mais ou menos o que eu estou dizendo para vocês em relação à tecnologia, né? Olha aí, ao mesmo tempo que eu estou falando que a gente pode tentar solucionar isso, vocês veem a minha reação com a tecnologia, né? Que é a novidade para mim. Eu tenho muita dificuldade de entender essas coisas. Mas essa questão do todo presente, e quando me perguntam, bom, a sociedade, você está perfeito, a sociedade é dicotomizada, é especializada, as formações são dicotomizadas, são especializadas, paradigma, afinal de contas, o paradigma cartesiano continua hoje presente como hegemônico, ele não saiu, ele está aí, por isso que ele é paradigma. E a gente sempre fala, bom, mas como que a gente vai fazer? Bom, o como pode variar de lugar para lugar, mas depende de algumas coisas. Primeiro, depende da vontade de ousar. Quer dizer, se eu não tiver a vontade de ousar, nada que possa me facilitar a possibilidade de fazer vai aparecer. Segundo, quando as pessoas perguntam para a gente, quando eu falo ousar, porque vai ser minoria, né? Toda vez que você começa a discutir coisas novas, você não vai ser maioria nunca, né? Você vai ser minoria. E quando a gente começa a discutir essas coisas, as pessoas às vezes desanimam e falam assim para mim, né? Ô Wagner, você está falando essas coisas aí, mas quantas pessoas pensam assim? Eu falar, não sei. Acho que pode ser 0,02%. Eu não sei, fala mais rápido, mais imediato, né? Daí as pessoas falam assim, mas, cara, mas se é só isso, então, e tem uma maioria que não pensa assim, então a maioria está certa. Acho que vocês estão errados, a maioria está certa. Quando as pessoas me falam isso, eu tenho medo que eu vou falar aqui, porque está gravando, né? Mas vamos lá. Quando as pessoas falam isso, eu me lembro, eu também já dei esse exemplo várias vezes, eu me lembro de uma pichação feita no muro em Ribeirão Preto, que anos atrás eu vi, que achei fabulosa. Quando as pessoas me dizem, poxa, vocês são minoria, então não vai dar para fazer, a maioria que está certa. Eu me lembro dessa pichação. Na pichação que estava escrito no muro em Ribeirão Preto, estava assim, coma M. Vocês imaginam que é M, né? Coma merda. 2 bilhões de moscas não podem estar erradas. Então, quando eu me lembro dessa pichação, eu lembro, poxa,
será que a maioria que está certa mesmo? Será que a gente não está precisando usar mais? E aí tem que partir da gente, não tem que esperar a política já consagrada, né? Principalmente nesses nossos tempos mais difíceis, que venha de cima para baixo uma proposta política ou coisa desse tipo, que não vai vir. Nós é que precisamos, né, trabalhar isso de uma forma talvez mais, com muito mais problema, claro. Isso eu não tenho dúvida, que é muito mais difícil tentar fazer modificações. Mas a história foi assim, né? Todas as grandes modificações que foram feitas, né, foram períodos difíceis. E acho que a gente está num período que está acontecendo isso. É um período difícil e que, para a gente fazer modificações, nós vamos encontrar muitos obstáculos. Mas é assim que se faz, não tem outro jeito, não tem milagre, não. Agora, o que a gente... uma coisa sempre que eu digo, para quem me pergunta essas coisas, é o seguinte: eu já estou com 72 anos, né? E sempre digo isso para vocês que são bem mais jovens, né? Eu acho que se você não for atrás das tuas utopias, você pode descobrir erros existenciais tarde demais. Então, eu acho que a gente tem mesmo que fazer isso, né? Tem que usar, tem que batalhar, tem que brigar, tem que enfrentar as coisas, né? Para não descobrir erros existenciais tarde demais. E, por sinal, já que a gente está falando de utopia, né? Eu gostei a beça de uma declaração do Eduardo Galeano, né? Sobre utopia, né? E disse que perguntaram para ele, para um cineasta argentino, que era utopia, né? Aliás, não perguntaram o que era utopia, perguntaram para que serve a utopia. Porque o cara falou, bom, utopia é a coisa que a gente nunca alcança, né? E perguntaram para ele para que serve a utopia. Isso o professor de educação física deve ter na cabeça sempre. Porque a resposta deles foi fabulosa. Eles disseram, bom, o que é utopia? Utopia é aquilo que a gente não alcança. Se ela está sempre lá no horizonte. Você dá 2 passos, ela se afasta 2 passos. Você dá 10 passos, ela se afasta 10 passos. Você corre em direção a ela e ela se afasta na mesma velocidade de que você tenta se aproximar dela. Então, para que serve a utopia? Olha para nós da educação física como é importante. Eles responderam, bom, utopia serve exatamente para isso, para caminhar, para ir em direção para buscar aquilo que você acha que é o correto, para buscar aquilo que você acha que é a coisa mais importante que você possa fazer enquanto você está aqui presente, né, nessa existencialidade. Eu acho que temos que trazer as utopias também. Legal, professor. Professor, eu quero agradecer. Acho que nós vamos encerrando, né? Não sei se alguém na nossa sala aqui gostaria de conversar, né, diretamente com o professor. Esse é o benefício, né, de vocês poderem entrar na sala. Acho que vocês têm aí a relação direta, né, com o professor, né, que é uma pessoa que nós passamos a vida estudando e talvez nunca tivemos a oportunidade de falar diretamente com ele. Então esse é o momento de se vocês quiserem, né, abrir o microfone e fazer algum comentário, ou bem rápido, né, para a gente não alongar o tempo aí, que acho que nós já sugamos bastante aí o tempo do professor Wagner. Oi, professor. Eu sou a professora Tânia, do Rio de Janeiro, da Rede Pública de Ensino. Gostaria de agradecer a sua contribuição, os seus ensinamentos. E é uma luta muito grande, a escola pública cada vez mais desvalorizada, a gente correndo o risco do Fundeb agora com menos verbas. E a educação física ainda é marginalizada dentro da rede pública. O professor de matemática é o cara inteligente, que tem conhecimento, a gente tem que estar sempre provando a que veio, mas não tem problema não, a gente mostra, a luta é grande e a gente não vai desistir dela não. Eu acho que os pensadores que vierem agora tem que lutar pela rede pública, pela escola pública. Concordo plenamente. Porque o senhor vai se aposentar, os grandes estão se aposentando, né? E esses que ficam agora, eu acho que a grande questão é o olhar para a escola pública
olhar para essa exclusão, e a gente está no momento de exclusão digital também, a gente ainda tem essa questão ainda, porque agora a educação física vai ter que se adaptar a essa questão das tecnologias, que eu também estou apanhando muito. Desculpe, gente, eu não estou aparecendo, mas eu acordei tarde e não posso aparecer, a vaidade feminina. Eu agradeço muito, 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 gostaria de bater papos longos, mas eu sei que não é possível, mas eu quero deixar aqui meu muito obrigada. Eu que agradeço, Tânia, e concordo plenamente com você. Quer dizer, nós estamos num momento, eu diria até trágico, né, em relação à escola pública, em relação à questão do aumento das discriminações, enfim, espero que esse pesadelo acabe mais rápido do que a gente possa imaginar. Muito obrigada. Bom, obrigado, então, professora Tânia. Professor Wagner, mais uma vez, né, foi muito rico, né, engrandecedor para nós aqui, e uma honra, né, uma honra mesmo tê-lo conosco, e poder ouvi-lo, né, ouvir essas ideias e essa percepção, eu acho, para nós tão profunda, né, tão ampla e tão honesta, né, conosco e verdadeira sobre a nossa educação física. Professora Márcia. Oi, Ademir. Professor Wagner, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu estou tão feliz hoje de estar conversando com o senhor. Olha, foi uma coisa muito boa para mim, viu? Muito obrigada, de coração. E fica aberto o convite. Venha para Jaú, venha aqui na diretoria de ensino. Irei, sim. Vamos tomar um café, vamos conversar. Com certeza. O senhor é muito simpático, adorei o senhor de coração, viu? Eu estou muito feliz mesmo. Olha, essas oportunidades que eu estou tendo e que eu estou, ao mesmo tempo, cedendo aos professores, né, através desse contato com os palestrantes, né, dessa minha união com o Ademir, né, que ele pôde me proporcionar isso também, está sendo muito bom, muito gratificante. Muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço a você, agradeço ao Ademir. Estou vendo aqui na tela a Franciele e Laudete, à noite hoje a gente se encontra na reunião do Corpo, né? Estou vendo a Michele também, enfim, pessoas que eu conheço. E prazer em conhecer todos os outros aí que eu estou vendo aí na tela, que eu não os conhecia, né? Para mim foi um prazer estar com vocês aqui. E todo momento que for para tomar café ou para tomar uma cubinha, eu tô perto. Vamos sim. Então tá jóia. Obrigado, professor, muito obrigado, né? A gente vai se despedindo aqui. Vou encerrar a transmissão. Ao pessoal do Facebook, obrigado pela participação, né? Por estar conosco nesse momento. E até a próxima terça-feira que vem nós teremos outra live. Fiquem atentos aí às redes sociais, né? As divulgações logo em seguida já começarão, tá? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, muito obrigada. Tchau para todo mundo. Tchau, Burgo. Um abraço aí, tchau a todos. Tchau, Márcia, tchau, Ademir, tchau, professor. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Tchau, beijo. Vida. Tchau. Tchau. Tchau.